Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais sobre os seguintes trabalhos: Aplicações e Avanços da Biotecnologia, uma revisão bibliográfica, do aluno de Gestão e Tecnologia da Informação, César da Silva Robusti, e Cenário e Tendências da Nanotecnologia, uma revisão bibliográfica da publicitária Giovana Beringui Oliveira. Ambos são pesquisas de iniciação científica com temas afins e orientadas pelo professor Dr. Milton Carlos Faria. Então os três estão aqui, eu agradeço aqui pela presença dos três e já solto a primeira pergunta para o orientador, né? Então, a primeira eu faria para o Milton. Por que um estatístico, matemático, teria interesse em temas como biotecnologia e nanotecnologia? E como que é orientar dois trabalhos em si ao mesmo tempo? Na realidade, tudo aconteceu porque um dia eu fui visitar lá o acelerador de elétrons, o CNPEM, em Campinas. E daí eu notei que ali tinha muito conhecimento, você tem ali, enfim, os laboratórios de biotecnologia e de nanotecnologia. E eu achei que era interessante porque você tem temas dentro da administração que é a gestão do conhecimento, troca de informações, aprendizado, enfim. Tem o tal dos knowledge spillover, o derramamento de conhecimento, e tem esses temas. Aí, então, o que eu pensei? Bom, vamos entrar nessa área que a gente entra na biotecnologia e na nanotecnologia, não num trabalho específico, talvez lá alguma matéria, uma bactéria, um líquido, alguma coisa específica, mas para falar do conhecimento de forma geral. Então, eu lancei esses temas, e o César se interessou pelo da biotecnologia, a Giovana já tinha feito um outro trabalho que era da internet e das coisas comigo, então eu juntei também um pouco com isso a indústria 4.0. E aí a Giovana topou também pesquisar esse setor de nanotecnologia. Então foi um aprendizado meio geral, assim, meu e deles dois. Tanto é que a sua pergunta é uma pergunta que o pessoal que avalia projetos na FAPESP pergunta para mim: escuta, o que você está fazendo aí, entendeu? Então eu e o César estamos batalhando nesse sentido, porque ele também tem uma nova iniciação científica da FAPESP com a biotecnologia e o agronegócio. Então eu te dei mais ou menos uma ideia geral de onde a gente está, assim, entrando, pesquisando, E orientar dois ao mesmo tempo, tudo bem, Milton? Porque eu sei que a sua agenda é algo, assim, enlouquecedor, né? É que, na realidade, tanto a Giovana como o César, eles são alunos dedicados, e isso ajuda muito para o trabalho desenvolver. Então, realmente, eles dois de começo já estão de parabéns, Porque realmente a Giovana teve que destrinchar muita coisa, a gente foi tentando entender o César também, Isso que é importante, Arquimedes, ter essa questão da dedicação do aluno. Ah, sim, com certeza, Com um aluno bom, tem uns que a gente solta e eles vão. Você tem que pegar na mão para escrever, Mas você deu sorte, então, E vocês ganharam o dia, já foram elogiados aí pelo orientador. Está sendo gravado, isso é ótimo, Mas, César, você é da área de TI, então, assim, seria um tema razoavelmente ligado, A tecnologia, a tiro bio, Você joga aí. Então, para você, talvez não tivesse tanta dificuldade. Como é que foi para você ter estudado esse tema e por que você se interessou? Na verdade, quando abriu o edital, de iniciação científica, eu acabei me interessando por ambos os temas. Eu até fiz uma primeira reunião com o professor Milton e a sugestão dele foi a seguinte, porque ele pediu todo o meu histórico, todo o currículo, para dar uma analisada que eu já tinha feito anteriormente. Então ele tinha dito que já tinha uma pessoa para nanotecnologia, que seria a Giovana, e ele disse que tinha também bio, que foi o outro tema que eu também acabei me interessando. E que no final das contas acabou encaixando muito mais, acredito eu, porque tem essa questão da tecnologia e também tem a questão da origem, do tema, que seria na gastronomia. Então, a origem da biotecnologia a partir dos micro-organismos, que há 6.000, 8.000 anos antes de Cristo, o pessoal usava para fermentar pão, cerveja. Então, acabou tudo interligando, porque minha formação anterior é gastronomia.
Agora tá explicado, então, tá vendo? Também como é bom a gente saber dos bastidores das pesquisas, porque esses dados aí ninguém sabe, só depois que a gente entrevista fala agora, então o cara não chegou chucrão, cara, já tem um background aí, né? Agora a Giovana que eu quero saber, Giovana, como é que uma publicitária cai numa enrascada dessa daí? Por que você foi para essa área? Qual que era o teu interesse? Na verdade é bem diferente, né? O pessoal costuma perguntar, sempre que a gente faz a apresentação da Nano, o pessoal pergunta, né? Ah, você é publicitária e fez uma iniciação com um tema tão diferente assim da sua área, mas eu acredito que justamente por ser diferente que me interessou, né? Como eu já tinha feito um trabalho anterior com o professor Milton, a gente continuou junto, né, com a iniciação da nanotecnologia, e é um tema muito diferente do que eu aprendi em sala de aula, né? Do que eu aprendi na sala de aula. Então, justamente por isso, eu fiquei muito interessada em produzir esse artigo junto com o professor. E adorei, assim, é um assunto muito amplo, tá dentro de tudo, né? A nanotecnologia tá dentro de todas as áreas que a gente pode imaginar e que ainda a gente não imagina, né? Então, é um assunto bem legal que me despertou muito interesse logo de início. E você já era aluna de C dele, então? É isso? Isso, a gente já tinha feito um artigo anterior. Nossa, mas esse Internet das coisas, né? Ah, é verdade, tem a ver, né? Então, Ela fez uma classificação muito interessante, né, baseada na literatura, inclusive com o trabalho dos pesquisadores iranianos, ficou bem legal. Inclusive, a gente está submetendo os trabalhos de IC para revistas, né, para revistas científicas. Então, a gente está aproveitando para divulgar ainda mais o trabalho deles, né, numa revista científica. Não, sim, qualifica. Agora, talvez você tenha alguma dificuldade, porque tem algumas revistas que não aceitam sem mestrado, né? Tem que ser a partir daí a régua deles, né? Então, mas enfim, se você jogar um B, né? Agora é A, né? A1, A4, né? Mas não, nós estamos as duas revistas que nós vamos fazer, da internet e das coisas. É que eles exigiram, né, o histórico escolar da Giovana, então ela solicitou, ela precisa passar para nós, a gente precisa entregar, a gente viu lá as exigências e conversou com o editor. E aí ele fez algumas exigências, nós estamos tentando cumpri-las, né? Então, os trabalhos, eu acho que vai dar certo. Né? Tem um que já pediu para fazer as revisões, a gente já vai trabalhar nelas para deixar mais acertado ainda o trabalho, né? Quer dizer, o trabalho de C é um relatório final, mas se ele se transforma no artigo científico, poxa, é muito bom. E a Giovana, o César já coloca isso no currículo Lattes, eu também coloco, e também serve até profissionalmente, né? A Giovana é publicitária, fez um artigo, né? O caso dela, se publicar os dois, que, poxa, são de áreas até diferentes, vai chamar muita atenção, né? Mesmo a nível profissional, né? Ou acadêmico, se depois ela seguir carreira. Né? Não, é um belo cartão de apresentação. Agora, o Milton, ambas são pesquisas teóricas, né? Que implicam em revisão bibliográfica, né? E eu queria saber qual que é a recomendação que você dá para os seus orientandos sobre esse tipo de pesquisa? Onde buscar artigo? Qual o período mais indicado para evitar excesso de material ultrapassado? Se vocês ensinam a trabalhar com palavra-chave, com revisão bibliométrica, tudo isso faz parte do teu pacote inicial aí para os seus alunos? Então, essa é mais uma incursão assim grande que nós estamos fazendo. O que aconteceu? Eu comecei a conversar com eles e a gente usa os softwares, né, para fazer um levantamento do que tem na literatura, uma literatura atual, de pelo menos 5 anos para cá, ou 5 anos quando eles estavam fazendo aí o trabalho, né? Então é atual. E a gente notou também o seguinte: eu tinha uma questão que estava na minha cabeça há muito tempo, que é um software assim um pouquinho simplão, assim meio difícil de lidar, mas que ele dava assim uma flexibilidade muito grande de jogar, por exemplo, metadados para você ver redes, estudar análise de redes sociais, você estudar, por exemplo, o Iramutec, os abstracts, né? E você ter uma noção, e isso vai ir um pouco com a ideia de Big Data. E aí, eu conversando aí, trabalhando junto com o César, né? O César também é muito batalhador nesse aspecto, a gente montou um esquema de análise que você não precisa saber programação, mas você acaba usando, então, como base o software Bib Excel. Ele puxa todos os metadados, a gente faz um tratamento que o César destrinchou, esse tratamento cai para redes sociais, as redes de coautoria, redes de autores, né? Redes de palavras-chave, que aí você entra no software Gephi, no CIMET, e por outro lado entra no Iramutec com texto que o software Iramutec vai analisar o texto de forma, as palavras que têm maior ocorrência, coisa desse tipo. Conclusão, o trabalho enriquece muito. Sim. Claro que a gente não deixou de lado o seguinte, né? Uma coisa é a Giovana pegar um artigo e ela lê o artigo, como ela fez, né? Vários. Ela teve que batalhar, leu inteirinho o artigo. Agora, uma pessoa, um aluno
um pesquisador lê 5, 10, 15, 20 artigos, tudo bem. Agora, ler 500, 2.000, 3.000, aí tem que ficar por conta do software. Então, qual que é a ideia? Usa os softwares, puxa 3.000 artigos, tem um probleminha para puxar tudo que a gente também está resolvendo, não é uma coisa assim tão simples, né, por capacidade de máquina, e depois elenca aqueles que se destacam, e aí faz um aprofundamento, uma análise do artigo. Do texto, né? Você começa numa quantitativa, né, numa busca quant, depois você cai numa quali, né? Agora, quando acontece isso, a gente vê a importância da indexação pela palavra-chave, né, ou the keyword, né? Primeiro a questão em inglês, né, porque a linguagem da ciência é inglês, não adianta discutir, né? Por melhor que seja o artigo teu e do César, se você não escrever um abstract bonitinho e as palavrinhas lá, ninguém vai citar. Porque, né, é uma preocupação que às vezes a pessoa, põe qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Se você não colocar a palavra-chave, você cai no vazio, no esquecimento, né? Então o teu trabalho vai para água abaixo. Bem interessante. Agora, ô César, você falou que você gostou tanto da orientação do professor que você ficou duas vezes na iniciação científica, é isso? Isso, acabei fazendo nessa iniciação científica pela USCS com o professor Milton, e agora a gente está fazendo mais uma, né, pela FAPESP. Então, mas continua a iniciação científica. Continua a iniciação científica. Você não era bolsista antes, né? Agora você... Eu era bolsista CNPq pela USCS e agora sou bolsista FAPESP. Nossa, mas isso é uma coisa que a gente... É um selo de qualidade, muito importante, né? De quando você coloca lá no teu currículo, vamos supor que você termina a sua graduação e vai prestar o mestrado, puxa, isso te abre várias portas, né? E como é que foi o teu aprendizado dessas duas iniciações, assim? Porque foram temas afins ou não? Foram temas afins. O inicial deles foi biotecnologia como um todo, então explorando cada uma das áreas um pouquinho, e esse segundo agora que a gente já está fazendo, né, na verdade, com a FAPESP, é biotecnologia voltada para o agronegócio. Então são temas afins, o segundo é mais específico, mais focado, só que eles se conversam, né, totalmente. E nesse segundo, que é o que você está terminando, você terminou ano passado, né? Você está fazendo agora, é isso? Eu estou fazendo agora até mês 6, até junho. Até sair, a gente está no finalzinho, né? Você tem muita coisa publicada sobre o assunto, ou você está trilhando uma área que é ainda inédita? Tem bastante conteúdo publicado que a gente está estudando, mas conteúdo nosso, a gente está correndo, né, para publicar os artigos. Então a gente está correndo para essa parte tanto da FAPESP que eles exigem, né, publicação, participação em evento, quanto que a gente participou também pela USCS. A gente está correndo para fazer uma publicação também, que é realmente essa questão do mestrado, né? Caso queira continuar, que eu tenha interesse, facilita bastante. Você ter uma publicação, você ter bolsas anteriores, que são difíceis de conseguir. Giovana também acho que tem bolsa, né, Giovana? Ela teve, acho que, bolsa da USCS e PIBIC, né? Isso. Ela também teve. E já ajuda bastante, né? Agora, a Giovana parece quietinha. Giovana, quando você terminou os seus IC, seja o primeiro e o segundo, a gente sabe que os alunos costumam participar daqueles eventos, né? Tanto da USCS, quanto aqueles na Federal do ABC, que fica cheio de... Você se deu bem nessa parte, assim? Você ganhou confiança? Ou você, assim, só descanso de tela, você é quietinha, mas na vida real você é bem expansiva? Não. Fomos muito bem, eu e o professor, né? Nós conseguimos até um certificado na UFABC de melhor não melhor apresentação, né? Mas uma apresentação que recebeu grandes elogios das pessoas. Parabéns, hein? Então foi bem legal. E o que contribuiu aí, assim? Quais seus achados dessa última pesquisa que você fez aí? O que você traz? O que emergiu? Alguma coisa, novidade? Algo que você não sabia? Bastante coisa, né? Não sabia. É um tema muito novo, recente. É antigo e recente ao mesmo tempo, né? Fala sobre nanotecnologia. Então, praticamente tudo a gente aprendeu, né? Tinha muitas coisas que nas reuniões que eu tinha com o professor Milton, a gente falava, nossa, eu nunca tinha visto isso. E ele falava, também não. Então, foi muita coisa que a gente aprendeu. Cada aplicação que a gente via, seja na área da saúde, principalmente, a gente via muita coisa nova sendo aplicada na área da saúde para contribuição mesmo dos seres humanos, contribuição com doenças que são raras, né? Então, essas partes de contribuição que a nanotecnologia dá para a sociedade foi algo que me surpreendeu bastante. E você viu alguma aplicabilidade na sua área de atuação, publicidade? Apareceu alguma coisa? Você visualizou alguma coisa que você pode aplicar? Na verdade, as aplicações que a gente mais conseguiu enxergar foi mais na área da saúde e na área da agronomia, por exemplo. Na área da comunicação e publicidade, não saberia te dizer exatamente uma aplicação agora, mas, de fato, tem muitas aplicações ainda que podem vir para a minha área. Ou seja, você não achou, então, ainda Não. terreno... Não, isso é legal, né? Porque a gente acha o contrário, que, por exemplo, a questão da visão ampliada, né?
Você usa muito, às vezes, Uhum. comerciais da questão ampliada, né? Mas o nano eu ainda não vi também. Se você tiver, você me conta, então. Você viu? Onde tem Com- muito de nano, você tem, por exemplo, na maquiagem, né? No cosmético. Então, eles usam a nanotecnologia, partículas, assim, que aí ajuda melhor, assim, a harmonização facial, né? Não saberia te dar detalhe disso, né? Mas nesse sentido tem muito, né? Aí também entra uma outra questão que a Giovana, ela também abordou, que é a questão de como é essa legislação, o que é que entra pela pele, mas acaba podendo ir lá pela corrente sanguínea, entendeu? Então, a Giovana também deu uma boa trabalhada e a gente viu que tinha preocupação de que todos esses elementos, né, da nanotecnologia fossem assim bem explicados, aplicações, como é que isso vai ser feito, para que sejam tomados cuidados, tá? E a gente também notou o seguinte, tanto no do César quanto na Giovana, os dois ramos têm uma preocupação de tentar se divulgar mais, porque as pessoas poucos sabem disso. E isso é importante, porque a grande parte da inovação é mais, assim, radical, ela vem dessas áreas, né? Acho que aí é onde entra a comunicação, né, Giovana? Já que as pessoas não conhecem, uma forma de você fazer com que elas conheçam é comunicar bem, né? Seja com o auxílio da publicidade, do jornalismo e tal. Então, talvez uma vertente para você pensar. E como é que... A gente fala que Sim. na nossa área não basta botar o ovo, né? A gente tem que cacarejar, né? Então, assim, não adianta saber que tem todo esse arsenal de coisas e se as pessoas não sabem nem o que é o termo, né? Nano, deve ser dinanismo, sei lá, tem a ver, Uhum. tem a ver, enfim. Agora, assim, tem alguma coisa em relação à pergunta, à pesquisa de ambos, tanto de César quanto de Giovana, que eu não perguntei, que vocês acham importante falar? Olha, eu acho que seria legal falar esse achado, porque eu sei, assim, a visão ampla do relatório. Agora, só vocês conhecem o que vocês estudaram. Tem uma coisa bem interessante na nossa pesquisa, que a gente não avaliou somente as aplicações da nanotecnologia nas várias áreas, né, do conhecimento que a gente tem hoje, mas a gente sentiu a necessidade de falar um pouco sobre os riscos. E isso envolve também a comunicação, né, porque pode se haver uma curiosidade em relação a quais são os riscos que a nanotecnologia pode causar. Porque, de fato, são muitos benefícios, inclusive mais benefícios do que riscos que a gente tem hoje, mas existem alguns pequenos riscos que precisam ser cuidados. Então, por isso que a nanotecnologia, ela é um estudo tão detalhado e tão cuidadoso ao mesmo tempo, né? Porque qualquer partícula que está contaminada, que é liberada no ar, pode acontecer uma coisa um pouco mais grave. Então, a gente colocou uma parte de riscos no nosso trabalho, tanto para tranquilizar as pessoas de que esse estudo é um estudo muito bem controlado, né, e avaliado, tanto para dizer que há mais benefícios do que riscos, e essa parte é interessante a gente sempre estar comunicando. Eu jamais saberia que tinha esse detalhe do risco se você não falasse agora. Olha quanta coisa que a gente não sabe, né? Não, e tem mais, né? A nanotecnologia, você pode fazer um remédio para combater uma doença, por exemplo, no cérebro, e ela vai exatamente lá no ponto que tem que combater. Então, causa menos problema para o próprio corpo e uma eficácia maior no combate da doença. Olha, tá vendo, Milton? Como câncer de cérebro, coisas desse tipo, tá? Muito bacana. E na tua área, César? Eu acho que além dessas questões que a Giovana levantou, que a gente também acabou levantando, né, questão de risco, de legislação e tudo mais, eu acho que um ponto também interessante a respeito das duas áreas, já que elas se conversam, é o ponto que a partir de certo momento elas se entrelaçam. Então, vira bio-nanotecnologia. Então, os dois temas correlatos num só. Como, por exemplo, que a gente está estudando agora com o professor Milton, a parte de aplicações voltada para biopesticida, para a parte de agricultura, além de várias outras aplicações que as duas áreas são utilizadas ao mesmo tempo para uma aplicação específica. Acho que é muito interessante também essa outra questão. E dá até para vocês escreverem a 6 mãos aí, né? Porque se vocês são tão ligados no assunto, né? O Milton faz o guarda-chuva, né, Milton? E abraça todo mundo. Bom, eu ia perguntar, mas me parece que é tão óbvio que foi importante para vocês dois fazerem iniciação científica, vocês não teriam esse sofrimento duplo, né? Ter feito 2 vezes e com o mesmo orientador. Então, imagino que para vocês foi importante e pela cara de felicidade, acho que deu muito certo. Agora eu queria perguntar para o Milton. Ô, Milton, a gente sabe, me parece que você é o cara agora que vai ser responsável pela iniciação científica, né? Um passarinho me contou que você é o capo de Tuticap agora, né? O que você deixa de mensagem para os alunos aí que me parece que não importa a área que eles vêm, né? Tanto de um lado quanto do outro, e um pouco importa o tema. Me parece mais a ideia de como fazer ciência, né? É isso a ideia da iniciação? Justamente.
Por exemplo, tem uma aluna da Odonto que está fazendo um levantamento de saúde 4.0, ligado à indústria 4.0. Ela está trabalhando agora, iniciou, né? Então, realmente, eu acho que é a ciência como um todo. E realmente, na universidade, a USCS, ela apoia muito, né? Porque tem o apoio, o auxílio USCS, tem as bolsas PIBIC, que agora a gente está mesmo abrindo aí bolsa, né, de iniciação via FAPESP, tem o professor Marco Pinheiro também já conseguiu uma bolsa para o aluno via a FAPESP, né? E tudo isso, então, contribui para cada aluno no conhecimento, contribui para o professor, né? E contribui para a própria USCS, né? Para a própria universidade e para as pessoas de modo geral, né? A gente está sempre à disposição para esclarecer, para ajudar, né? E o que eu acho que é importante em todas essas áreas são áreas, assim, como eu te falei, de inovação mais radical, né? Que é uma inovação, assim, mais profunda, enfim, e que a gente quer, ela está meio que dentro, tem partes da administração e tem partes, assim, bastante específicas, assim, de pesquisa, né? Você vai caindo na questão das infraestruturas de pesquisa. Você vê que a USCS tem a metabolômica, né? E também, né, são os indicadores a nível de células que ajudam, enfim, os líquidos corporais que você pode prever vários problemas ou fazer classificações. E a USCS entrou com um projeto grande, né, na FINEP a respeito disso. Então, eu acho que tudo isso está convergindo. Agora tem também aí o centro de incubação, né, de empresas, o centro de inovação, né, que a Maria do Carmo está trabalhando nisso, nós, de modo geral, os professores estão trabalhando, então isso acaba meio que convergindo, né? Esse é o futuro, né? Inclusive, acho que até para os alunos sacarem que abre outras portas que, além da publicidade, né, você trabalhar na agência e fazer, ou da área você fez gastronomia, por exemplo, são outras áreas que vocês podem trilhar, né? Não saindo da sua área de formação, mas usando isso como conhecimento, né? Bem bacana isso. E eu acho que o destaque da USCS também é a questão de você incentivar a iniciação desde o ensino médio, né? Que eu acho que são poucos lugares que trabalham. Eu tenho mostrado no colégio, né? Não sei precisar quantos dos alunos do colégio acabam ingressando na USCS, mas me parece que é uma quantidade. Se ele já sai do colégio tendo feito iniciação e cai numa faculdade, já é um outro tipo de aluno, ele já enxerga com outros olhos a questão da pesquisa, né? Porque eu me lembro quando eu era aluno, isso foi no século passado, em papiro e tal. Você nunca ouviu falar em ciência, era aquela coisa do Einstein mesmo, né? Sempre ligada à saúde, o cara meio... E não, tem ciência na área de iniciação, em gastronomia, em publicidade, né? Que a gente não sabe, né? Enfim, muito bacana. Precisa realmente haver mais divulgação, né? Sensibilizar mais, porque a ciência vai sempre crescendo, né? Então, isso que eu acho que é importante. Então, a ideia, né, agora eu estou como aí o responsável pela iniciação científica, é batalhar nesse sentido, atender o aluno da melhor forma possível, atender mais alunos, né? Tudo isso dá, claro, a gente sabe, muito trabalho, não é uma coisa tão simples, mas eu acho que vale a pena para efeito do conhecimento de forma geral, né? E esse programa que a gente acabou de gravar aqui também está contribuindo para isso, né? Para jogar luz sobre o trabalho deles, né? Que a gente talvez não soubesse e agora a gente tem uma ideia, né? E não tirar essa peste de bicho-papão que é a pesquisa, né? Então, parabéns aí para os envolvidos, para o orientador, né? E que venham novas pesquisas para todo mundo aí, né? Seja nas suas respectivas áreas ou não, né? Então, tá bom. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.